Crescer na crise é possível? Que crise é essa? Todo mundo está reclamando de crise. É interessante que, se você perceber os números, muitos mercados continuam a crescer, apesar de outros estarem reclamando da crise. Como isso é possível? Existem três maneiras básicas de pequeno mercado, né? Um mercadinho, né? Talvez 3 metros por 3, 2 por 2, pequeno mesmo. Crescer. Quais são as três formas básicas do crescimento? As três formas básicas do crescimento são: o primeiro, você tem que aumentar o número de clientes dentro da sua loja. Como é que você faz para aumentar isso? Existem várias técnicas que você pode utilizar para aumentar o número de clientes. Existe uma segunda maneira de você aumentar, né, o seu faturamento. É aumentar aos poucos o número de produtos que você tem na sua loja. Aumentar o seu mix de produto. Então, se você hoje trabalha com 10 produtos, amanhã você trabalha com 11, depois com 12. Quanto mais produtos, é maior o seu faturamento, isso é lógico, né? E aumentar o ticket médio de venda. Por exemplo, imagine então que hoje seu cliente compra R$10 quando vai na sua loja, e aí você passa então a vender pão. E em vez dele simplesmente comprar aquilo tudo que ele compra e comprar mais pão, e aí ele vai comprar talvez uma mortadela, né? Vai comprar queijo, uma manteiga, isso vai aumentar o ticket médio da sua loja e você vai aumentar mais. Então, são três formas básicas que você pode aumentar o lucro da sua loja, aumentar a sua loja. Apesar de muitos estarem reclamando da crise, aplicando essa técnica, você consegue faturar mais. Então, o primeiro é aumentar o número de clientes na sua loja, o segundo é aumentar o número, né, de produtos da sua loja, e o terceiro é aumentar o ticket médio, ou seja, se alguém comprar 10, passar a comprar 11 ou R$12 na sua loja. Então, quanto maior a variedade você tem na sua loja, mais chance você tem de aumentar o seu ticket médio. Por exemplo, esse tripé vai ajudar sempre você a vender mais. Poxa, mas eu não tenho condição de fazer isso hoje. Tudo bem. Por exemplo, já pensou em colocar apenas verduras na sua loja? A verdura é muito barato. E se você colocar isso na sua loja, você está chamando um cliente que está deixando de comprar na sua loja para comprar verdura na sua loja, e com isso ele vai comprar outros produtos. Percebeu então a força desse negócio? Então, aumentar o mix tem tudo de bom. Vamos supor que você talvez nesse momento não tenha condição, então tente colocar verduras, talvez verduras, né, frutas e legumes básicos. Não precisa ser todos, pode ser no início coisas básicas, né, menos itens. E isso vai te ajudar a vender outros produtos. Por exemplo, a pessoa vai precisar comprar batata, a pessoa vai precisar comprar alho, a pessoa vai precisar comprar um alface. E aí o que vai acontecer? Ele vai na sua loja para comprar esses itens, e aí ele compra também aqueles que você já vende. Então, o posicionamento desses produtos dentro da sua loja também faz a diferença de quanto ele vai consumir. Outra coisa que a gente tem visto muitas pessoas crescer é o seguinte: pequenos mercados têm transformado a sua área de venda em 50%, quer dizer, tudo era mercearia no início, né? E aí ele tem a chance de transformar 50% do seu ponto de venda em frutas, verduras e legumes, e os outros 50% em mercearia. A gente também consegue perceber o seguinte: os mercados que mais crescem são aqueles que às vezes começam como hortifruti e depois vão aplicando a mercearia, do que aqueles que têm a mercearia e depois vão aplicando o hortifruti. Então, tente colocar dentro da sua loja o hortifruti o mais rápido possível. Pode ser produtos básicos, como por exemplo batata, cebola, né, um alho, um tomate, um alface, uma cebolinha, uma banana, uma laranja, aqueles que vendem mais. Poucos itens, talvez no início, vai conseguir fazer com que você alavanque no futuro mais e mais itens e continue a crescer. Por exemplo, outra coisa que ajuda a vender muito são as carnes. Mas muitas pessoas, mas a carne tem validade, é difícil, tem que desossar. Muitos têm começado então com balcões frigoríficos, e esses balcões frigoríficos fazem toda a diferença. Por quê? Porque aí eles não têm validade. Alguns têm feito a seguinte técnica, é o que nós orientamos. Por exemplo, imagine então que você, né, tenha um balcão frigorífico. E o que acontece? Você compra hoje talvez 10 kg de carne e consiga colocar esses 10 kg a preço de custo. Para alguns 10 é muito, para outros talvez 100 seja pouco.
Mas aplique essa possibilidade. Traga clientes para dentro da sua loja por meio da carne. Então, o quanto antes você conseguir aplicar isso, melhor. Você pode vender hambúrguer, você pode vender salsicha, que tem uma grande durabilidade, você pode vender esses produtos com preço de custo que vão alavancar a sua venda. Então, existe, né, frutas e verduras e legumes, e também existe a questão de você colocar a carne dentro da sua loja. Um outro item que ajuda, né, você a lucrar mais é, por exemplo, nessa questão. Você comprou talvez 10 kg de carne, 20 de carne, vendeu a preço de custo, mas você colocou outros produtos à volta da carne que estejam 5, 10, 15 centavos mais caro dentro da sua loja para você ter uma lucratividade maior. Ou seja, você vai utilizar a carne simplesmente como propaganda para trazer mais e mais clientes, pessoas que virem a conhecer mais e mais a sua loja. Viu aí a diferença? Então é isso aí. Procure trabalhar com o preço da carne mais barato, só para ter rotatividade de cliente na sua loja, mas aumente um pouquinho mais a sua margem em outros produtos. Outra coisa que você tem que fazer, se for possível, eu conheço uma pequenininha loja, tá? Essa loja ela tem mais ou menos 2 metros por 2. Sabe o que ela fez? Ela era uma mercearia. Então, era difícil colocar o hortifruti, era difícil colocar a carne. Ela colocou a padaria. Ela quebrou um pedacinho da loja, botou o forno para o lado de fora, né? Quer dizer, a tampa dele para o lado de fora desse 2x2. Olha que interessante. E aí ela falou, camarada, começamos a vender mais. Ué, por quê? Porque o cliente agora, ele em vez de ir lá longe na padaria, ele começou a comprar o pãozinho no mercadinho dela, né? Começou a comprar nessa pequena loja. E aí ela começou a vender mais manteiga, mais pão, mais café, mais leite, mais queijo, mais mortadela. Não é porque ela começou a vender isso, é porque os clientes começaram a pedir que ela vendesse. Olha que interessante. E aí, obviamente, ela começou a vender mais arroz, mais feijão, mais pasta de dente, assim por diante. Então, existem 3 produtos que, se você puder, o mais rápido possível, pode ser pequenininho, né? Nessa casa é realmente um mercado 2x2, 2,5 por 2,5. E ela comprou um forno pequenininho de pão, massa pronta, congelada, e ela faz esse pão, coloca lá, gente, fica a fila do lado de fora para comprar. E ela vem crescendo. E olha que interessante então. Então, 3 coisas, né? Hortifruti, carne ou pão. Escolha um desses 3 e pratique isso. Você com certeza vai ter um aumento nas suas vendas. Agora, por exemplo, você pode aumentar também o número de produtos na sua loja. Por exemplo, você já trabalha com sabão em pó, passa então a tentar trabalhar com 2. Se você tem uma marca, por exemplo, de arroz, passa a trabalhar com 2 marcas de arroz. O objetivo aqui, o importante, é crescer. E quanto mais produtos você tiver, mais você cresce. Mas a gente sempre tem que lembrar daquele jogo da amarelinha. Por exemplo, você tem que pular uma casa de cada vez. Às vezes você está mais empolgado e você coloca lá para pular 2 casas de uma vez. Exige-se mais esforço, mais trabalho para fazer isso. Vai dar resultado, você chegar mais rápido no céu, que é o objetivo da amarelinha. Então, na próxima jogada que você der, né, prepare para crescer. Talvez você tenha que, nesse momento, dar uma pequena parada, pular uma vez no seu jogo para dar o próximo pulo. Não tem problema. O que você não pode fazer é deixar sempre ir pulando o seu jogo. Não, você tem que dar um pulo de cada vez. Quando não for possível, não tem problema. Pula uma jogada, se prepara para a próxima jogada. Você conseguir pular mais um pulo, dar mais um salto no seu negócio. E o que você pode fazer isso? Por exemplo, replicar o seu lucro. Você, por exemplo, teve um lucro pequeno, talvez 10, 20, 30, 100, 200 reais. Aplique em comprar mais um tipo de produto. Coloque como meta, toda vez que você for comprar, né, fazer compras, aumentar o seu mix pelo menos em um único produto. Se possível, né, pule 2 casas. Então compre 2 produtos. Mas isso com constância. A constância é que faz você crescer. A reaplicação é que você faz crescer. Então, tenha por objetivo sempre comprar um produto novo na sua loja, sempre que possível. Se possível, coloque um desses 3 produtos, né? Frutas, verduras e legumes. Senão, você pode começar simplesmente com as verduras. Você pode começar também com uma geladeira que venda hambúrguer,
que venda salsicha ou até mesmo padaria. Você pode comprar para revender. Existem muitas pessoas que fazem isso, também dá certo, tá? O que a gente tem que pensar é que na psicologia da venda, você tem que diversificar. E quando você diversifica e você pula uma casa por vez, o céu é o limite. Então, o crescimento da sua loja depende só de você. Mas sempre lembrando, uma casa de cada vez, quando possível duas, mas que o céu é o limite. Se você gostou desse vídeo, se foi legal, se você quiser alguma sugestão específica, nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que é um prazer estar ao seu lado. E o céu é o limite, é isso que temos que lembrar sempre e vamos sempre reaplicar aquilo que estamos tendo de lucro, para o nosso crescimento ser sempre, sempre, sempre maior.